Estamos aqui para mais um episódio do nosso projeto LearnUp. Neste momento estou aqui à conversa com o Dr. David Sobral, é astrofísico, professor associado na Universidade de Lancaster e autor de mais de uma centena de publicações e artigos científicos. Olá, David, e bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem. A área da física e da astrofísica no qual está inserido pode, numa primeira abordagem, parecer intimidante ou complexa. O que é que o atraiu para essa área e para a ciência em geral? E no processo de se tornar investigador, que inspirações é que teve nesse sentido? Sim, é obviamente uma pergunta muito complexa. Eu acho que, por um lado, todos nós somos curiosos. Eu acho que os humanos, quando nascem, sobretudo quando somos mais pequenos, não é? Queremos perceber como é que as coisas funcionam. E acho que o pessoal que continua a fazer física e ciência é um pouco uma criança que nunca cresce muito. Porque queremos sempre continuar a fazer isto mesmo enquanto adultos. É verdade que fazer ciência e física em si pode parecer um bocado complexa, envolve muita matemática, mas ao mesmo tempo diz-nos como é que o mundo funciona. E portanto eu acho que responde a estas questões muito profundas de onde é que vimos, de que é que somos feitos e como é que o mundo funciona mesmo. Para mim, em geral, eu sempre gostei de ciência, não era só de física, portanto eu gostava também de biologia, de psicologia, também gostava de literatura e história, portanto eu sempre fui muito curioso por várias áreas. Aquilo que me atraiu mesmo para a física, eu acho que foi o achar que é uma das ciências mais fundamentais, que nos permite dar respostas, ou pelo menos fazer perguntas sobre tudo e mais alguma coisa. E estudando física, eu acho que mantemos as portas abertas para tudo o resto. Enquanto que muitas das áreas às vezes fecham um pouco as portas para descobrir outros horizontes de conhecimento. Uhum. E como é que vê a importância da física e especialmente da astrofísica para a sociedade e para os problemas, digamos, mais mundanos? Porque existe muitas vezes um pouco esta ideia de que se existem tantos problemas mais imediatos e mais do domínio do cotidiano, porque ele procurar levar o homem à Lua, ou levar o homem a Marte, ou estudar estrelas distantes ou planetas distantes, quando esses recursos científicos poderiam estar direcionados para outros problemas mais imediatos, mais mundanos. Por outras palavras, qual seria o valor intrínseco do estudo espacial do cosmos e da astrofísica? Há várias componentes, obviamente. Eu diria que a resposta mais simples mesmo é que fazer ciência e percebermos o mundo é aquilo que nos faz humanos. Eu acho que se não tivermos ciência é a mesma coisa de não termos arte, por exemplo. Eu acho que o mundo assim deixa de ser humano. E, portanto, eu acho que todo o resto dos restos de argumentos económicos vão um pouco por terra. Por outro lado, acho que é também muito fácil dar imensos exemplos de quando o pessoal está a tentar fazer investigação, às vezes muito fundamental, sem se preocupar com as aplicações, elas acabam por nascer. Desde a internet, desde a maneira como nós comunicamos, como navegamos, quando o pessoal anda de carro com GPS. Tudo isso só é possível porque existem aplicações espaciais e porque lançamos satélites, ou até a monitorização, às vezes à distância, de, por exemplo, algo que nos pode manter vivos ou salvar a vida, por exemplo. E, portanto, eu diria que quase toda a tecnologia que nós damos por garantida, não é? Achamos que, sei lá, ter um computador, ou por exemplo, estamos nesta chamada, não é? É uma coisa que achamos que é uma coisa que nasceu assim do nada, e nasceu apenas porque muita gente teve essa curiosidade intrínseca, perceber como é que o mundo funcionava, como é que as ondas funcionavam, e que levou depois a desenvolvimentos muito práticos. Claro que eu sou também sensível a esta questão de será que vale a pena gastar milhares de milhões de euros, por exemplo, a colocar alguém na Lua, em relação a talvez desenvolvermos aplicações práticas para salvar vidas ou para tornarmos as vidas melhores no planeta Terra. E eu acho que isso é uma questão que temos que lidar todos os dias. Chegar a este balanço, não é? O que é ideal. E também perceber é que, às vezes, para chegarmos a essas novas descobertas para melhorar a vida, é preciso haver uma inspiração. É quase esta lógica de que para chegar à Lua temos que apontar às estrelas. E às vezes é mesmo assim. Às vezes, quando temos um objetivo comum que é muito, muito ambicioso, acabamos por fazer
tantas coisas pelo caminho, que todas essas acabam por depois ter aplicações no dia a dia. Portanto, para mim, acho que são as duas coisas. Por um lado, as aplicações práticas acabam por nascer muito espontaneamente. E por outro, eu acho que o valor intrínseco da ciência é que nos torna humanos. Eu acho que sem isso deixamos de ser. Ou seja, as duas aplicações ou seja, as duas componentes estão presentes. Um valor intrínseco quase equiparável ao valor artístico, digamos, e um valor prático que, mesmo não seja explícito, pode ser um biproduto sem dúvida. daquilo. Eu acho que, por exemplo, um dos exemplos mais práticos que muita gente dá é o desenvolvimento, por exemplo, dos LEDs, e perceber que os LEDs só existem não foi porque alguém pegou no inventor de uma vela e deu-lhe muito dinheiro. Portanto, não é dando muito dinheiro ao desenvolvimento de velas que chegamos aos LEDs. Mesmo que as duas coisas estejam a dar luz, não é? Foi através de um caminho completamente independente e à parte que se desenvolveu a tecnologia LED. Mesmo servindo muitas vezes para a mesma coisa que uma vela. Uhum. E grande parte do seu trabalho neste sentido enverda-se pelo estudo de galáxias distantes ou galáxias ou observação de astros e galáxias que muitas vezes podem estar até cronologicamente próximas da origem do universo. Como é feito esta capacidade de observar astros e corpos celestes tal como eles eram no passado? Ou seja, como é que é possível fazer este tipo de observação? O que é que permite isto? O que permite, a coisa mais básica, é o facto de mesmo a luz não viajar a uma velocidade infinita e de a informação demorar sempre algum tempo a chegar. A informação normalmente viaja à velocidade da luz, mas as distâncias do universo são tão grandes que isto significa que quando a informação chega até nós, está-nos a contar como é que aquela galáxia era há milhares de milhões de anos. E, portanto, o conceito fundamental é perceber que a luz demora tempo a chegar até nós e as distâncias são tão grandes que conseguimos ver para trás no tempo. O problema está em encontrar essas coisas tão muito distantes, porque em geral elas são muito ténues, e é por isso que nós precisamos destes telescópios gigantes para tentar apanhar essas partículas de luz que andam a viajar pelo universo há milhares de milhões de anos e depois tentar interpretá-las. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas da física que nós estávamos a falar é que apenas recolhendo informação sobre a luz de uma coisa tão distante conseguimos, por exemplo, saber quantas estrelas é que existiam, ou, por exemplo, qual era a quantidade de gás ou poeira, ou até, talvez num futuro não muito longínquo, a perguntarmos sobre se existia vida ou que tipo de vida é que poderia existir neste corpo distante. Isto, obviamente, um bocadinho mais especulativo, claro. Bastante interessante. Ou seja, quando estamos a olhar para o céu noturno, estamos sempre a olhar para os astros tal como eles eram no passado e provavelmente num passado já bastante distante. Que não é... Exatamente. O que acontece é que os nossos olhos são telescópios muito fraquinhos, não é? A nossa lente é muito pequena e significa que em geral estamos a olhar para trás apenas alguns anos, talvez centenas de anos para trás no tempo. Com os telescópios de investigação que eu faço, eu olho sempre milhares de milhões de anos para trás no tempo. Portanto, a diferença é a escala. Se tivermos um telescópio maior, conseguimos ver muito mais para trás no tempo. Uhum. Mas é certamente contraintuitivo digamos, da nossa experiência pensar nesses termos de que de facto é possível observar, sendo a velocidade da luz limitada, que é possível observar. Eu acho que às vezes na Terra também dá para ver isso quando se está, por exemplo, a ver um Sporting Benfica, um Benfica Porto, e alguém está a ver diretamente e a outra pessoa está a ver por cabo. E a pessoa que está a ver diretamente já está a gritar golo, e a pessoa que está a ver por cabo, só passado uns segundos é que vê. Exatamente porque a informação demora tempo. Às vezes vai até um satélite e depois volta. E, portanto, eu acho que isso é o exemplo mais concreto de que estamos a ver o passado, não é? A pessoa que está a ver o futebol pelo cabo está a ver um passado que é bastante recente, mas continua a ser um passado. Numa nota relacionada, CR7, o que é? Porque o nome? Não o jogador, mas... A CR7 continua a ser a galáxia mais brilhante do universo primitivo que eu descobri juntamente com 3 alunos de doutoramento meus em 2015. Nós achamos que é uma galáxia, mas vamos descobrindo que é uma espécie de galáxia em fusão. São várias pequenas galáxias que se estavam a fundir há quase 13 mil milhões de anos. Portanto, estamos a ver mesmo muito para trás no universo. E chamávamos CR7, ou Cosmos Redshift 7,
por duas razões. Uma era para tentarmos capturar as coordenadas no céu, porque a galáxia foi descoberta num campo que chamamos Cosmos, e nós medimos estas distâncias em desvios para o vermelho, que são o redshift, e este desvio para o vermelho é de 7. Portanto, muito naturalmente chamamos CR7. Mas foi também com a óbvia intenção de ligar ao jogador de futebol e tentar levar ciência ao pessoal que às vezes, por exemplo, só vê a bola e receber assim um bocadinho de ciência, o que é uma galáxia, porque é importante estudar galáxias distantes, etc. Na altura, nós começámos a brincar, tínhamos descoberto a CR7 e o Messi, mas a outra galáxia não lhe chamámos Messi, chamámos Massossa, mas também começado por ele, mas por outros motivos. Mas é interessante e é quase irónico que uma equipa de investigadores portugueses descobrisse uma galáxia com estas características que depois permitisse dar este nome. E que mas foi algo intencional também. Sim, Quer sim. dizer, o melhor caso seria haver alguma atenção até do Ronaldo para podermos salvar o Observatório Astronómico de Lisboa, onde foi feita a investigação, onde se estava a meter água, e etc. Portanto, isso seria algo muito, muito bom. Mas queríamos pelo menos tentar fazer divulgação científica a um público diferente, não é? Mais do que só dar as descobertas a quem já as vê e lê. E aí provavelmente um dos nomes mais procurados da internet e provavelmente atrairia enorme atenção nesse sentido. Sim, portanto eu lembro-me que o Observatório Europeu do Sul, que fez um dos comunicados de imprensa, eu acho que eles viram que chegou quase a 100 milhões de pessoas em poucos dias, e exatamente por isso, porque nós estivemos depois a dar entrevistas na CNN, na BBC, e se não fosse pelo nome, duvido que chegasse lá. Portanto, eu acho que continua a ser uma boa escolha nesse sentido. Agora, noutra vertente da sua investigação, mas claro que estaria sempre relacionado, e enquanto formado em economia, achei interessante esta ideia do declínio do produto interno bruto do universo ou do cosmos. O que é este conceito, qual é a significância, digamos, científica? Eu acho que a significância, na altura, eu estava a tentar explicar a descoberta que tinha feito durante o meu doutoramento e um bocadinho depois, e o que eu estava a fazer era medir quantas estrelas é que o universo estava a formar ao longo do tempo. Mas eu acho que na prática isto é mesmo muito, muito parecido com o produto interno bruto do universo, porque é quando o universo forma estrelas que, por exemplo, produz ouro, ou metais, ou todas as matérias que são necessárias para o universo fazer seja o que for. E, portanto, o que este pico cósmico mede é mesmo a produção de novos elementos no universo. Basicamente é assim. Porque mede a produção de novas estrelas. E o que na altura descobri é que houve um pico da atividade económica do universo, basicamente, há 11 mil milhões de anos. E hoje em dia o universo tem uma atividade económica cerca de 30 vezes mais baixa. E parece que vai continuar por aí fora. E eu acho que isto também tem consequências práticas interessantes para nós humanos. É perceber que, como esta atividade está cada vez mais baixa, todos os anos, mesmo que ficássemos aqui para sempre, essencialmente o universo já formou 95% de tudo aquilo que alguma vez há de formar. Essencialmente quase tudo aquilo que vai existir no universo, mesmo que fôssemos para um tempo infinito, já foi formado, 95%. Ou seja, o universo tem muito pouco para dar neste momento à economia, a não ser que haja aí uma injeção assim de capital que muda a física do universo para haver uma recuperação económica. Duvido que isso vai acontecer. Portanto, na altura, era também a altura da grande crise económica e, portanto, tentámos explicar um pouco com o paralelo. A diferença é que a crise na altura durou talvez 3, 4, 5 anos e esta crise dura há 11 mil milhões de anos. Portanto, é bastante diferente. Mas qual seria, digamos, o que é que o limite deste processo se pareceria? Ou seja, o universo tornar-se estático ou deixaria de... Qual seria, ou seja, se
nessa escala temporal fosse possível observar o céu noturno, qual seria essencialmente a diferença no limite de quando o universo já produziu 100% de toda a matéria que... O problema principal é que nós descobrimos que o universo não só está em expansão, mas está numa expansão acelerada. Significa que as coisas estão cada vez mais distantes umas das outras. E isto é problemático porque para o universo produzir estrelas precisa de matéria-prima muito compacta. E, portanto, isso é um dos grandes problemas. É que na economia, talvez o problema seria que as vias de distribuição não conseguiam trazer a matéria-prima. E, portanto, as fábricas não conseguem funcionar. Esse é um dos grandes problemas. Em termos do céu noturno, o que nós achamos que vai acontecer, talvez para o olho humano não haverá assim grande diferença, porque nós só vemos as estrelas na nossa própria galáxia. Mas para alguém como eu, em que a investigação é procurar por outras galáxias, isso essencialmente não vai ser possível daqui a cerca de 2 trilhões de anos, muitos anos no futuro, porque simplesmente as outras galáxias vão se estar a afastar de nós ainda mais rapidamente do que a luz. Significa que a informação não só vai demorar muito tempo, como nem sequer chega cá. Não é capaz de chegar. Portanto, o céu vai se tornar muito mais escuro numa perspectiva extragaláctica, e é possível que qualquer pessoa a fazer ciência na altura nem sequer se aperceba que, por exemplo, o universo teve um início, porque não vai conseguir ver qualquer evidência do Big Bang ou da existência de galáxias muito distantes. Portanto, coloca todo um conjunto de questões filosóficas de o que é que a vida, se existir na altura, vai estar a discutir sobre a origem do universo. Certamente não é possível, não é fácil imaginar o que é que trilhões de anos se pareçam. Exatamente. Mas achei interessante, particularmente, o facto de, na sua investigação, ter sempre esta ligação, ou seja, esta ligação a eventos correntes ou a algo exterior que permita fazer uma espécie de melhor comunicação científica. Pelo menos parece que esta ideia de introduzir o conceito de um PIB cósmico numa altura de uma crise económica, ou associar o nome de uma galáxia devido às suas características a um jogador de futebol, de permitir, digamos, esta ligação, uma melhor comunicação, digamos, para o público, uma melhor ligação ao público. E sem dúvida, acho que as outras coisas que eu também faço bastante é explicar até quais são os principais fatores que levam uma galáxia a evoluir, por exemplo, e explicá-lo enquanto, por exemplo, humano. E há muitas das coisas que lhe influenciam a maneira como uma galáxia cresce e se desenvolve, que é muito semelhante aos humanos. Nos humanos nós pensamos um pouco na genética e no ambiente, não é? Há coisas que podemos tentar isolar e têm a ver com a genética, e outros têm a ver com, por exemplo, gêmeos em ambientes totalmente diferentes podem vir a ser pessoas bastante diferentes. E nas galáxias ocorre isso também um pouco. As galáxias que se formam em grandes cidades de galáxias e aquelas que se formam em isolamentos, mesmo que tenham a mesma genética, por assim dizer, vão ter percursos de vida totalmente diferentes. E eu acho que isso ajuda muito, sobretudo curiosos, e às vezes alunos, quando estão a começar a estudar astrofísica, a perceber os conceitos de uma maneira simples antes de os aprofundarem fisicamente. Bastante interessante. E sempre é sempre bastante interessante e sempre bastante, de uma forma sempre bastante comunicativa, qual é a sua opinião neste caso em relação ao estado da comunicação da ciência em relação ao público? Qual é, digamos, a qualidade da capacidade de comunicação das instituições científicas atuais de levar ao público, de comunicar os resultados e investigação científica ao público? Depende muito, por exemplo, de países, não é? De instituições. Estamos a falar, por exemplo, a NASA, que é espetacular a fazer divulgação, não é? Qualquer coisa que a NASA coloca e toda a gente quer ver, sai como primeira página. E depois há outras instituições que talvez não consigam fazer da mesma maneira, por vários motivos. Acho que talvez há dois grandes desafios na comunicação de ciência para mim. Um é ir para além da nossa própria bolha.
Acho que isso é muito difícil mesmo. E cada vez mais, eu acho que com as redes sociais é mais fácil chegar às pessoas e ao mesmo tempo é mais difícil. Porque quase todas as pessoas têm a sua própria bolha de pessoas que têm opiniões semelhantes, que seguem pessoas, política, música muito semelhantes e que é muito difícil às vezes penetrar para outras bolhas. Acho que isso é um dos desafios maiores para a ciência. Chegar a um público que simplesmente acha que a ciência não serve para nada ou não está interessado. E acho que essa tentativa de colocar a galáxia com o nome dos jogadores de futebol tem a ver também com tentar ir para uma outra bolha e chegar a outro público. O outro desafio, eu acho que tem muito a ver com, às vezes, muita da comunicação ciência acaba por ser marketing para as instituições. E isso coloca alguns desafios. Porque quando estamos a tentar vender um produto, podemos não estar necessariamente a explicá-lo da melhor maneira. E eu acho que isso é também um dos grandes desafios, é como é que as instituições se tentam focar em explicar a ciência e não focar em dizer que são as maiores ou que são mesmo muito boas. Acho que isso é também um dos grandes desafios, de não tornar a divulgação científica feita por instituições apenas uma maneira de se autopublicitar. E não sei se tem investigação relacionada com esta área, mas como vê as perspectivas para a descoberta de vida fora da Terra ou vida noutros locais do universo? Não necessariamente aquela ideia dos homenzinhos verdes sem discos voadores, mas vida no sentido mais abrangente do termo. Como é que vê essa busca por parte das instituições e dos programas espaciais nesse sentido? Eu acho que vamos ser capazes de encontrar algo, talvez, não sei se será nos próximos 10 anos, acho que quase certeza nos próximos 100, diria eu, se tivesse que apostar. A grande incerteza é onde é que vamos encontrar e que tipo de vida. Imagino que existem ainda grandes potencialidades ou probabilidades de encontrarmos vida, por exemplo, em Marte, ou pelo menos evidência de que existiu vida em Marte, que já seria algo espetacular, não é? Uma espécie de fósseis de micróbios, qualquer evidência no subsolo. Existem também grandes possibilidades de encontrarmos vida em algumas das luas dos gigantes gasosos, porque sabemos que algumas delas têm água no estado líquido, muitas delas têm as condições necessárias para a vida. E depois há esta nova vaga de descobertas de planetas extracolares e telescópios capazes de estudar as atmosferas e de pelo menos tentar encontrar vida de forma indireta, encontrar biomarcadores, que será um pouco mais complexo, obviamente, porque mesmo quando encontramos biomarcadores não temos a certeza se é mesmo vida ou não, apenas achamos que pode ser. Portanto, eu acho que a certeza de encontrar vida nos próximos 10, 100 anos, quase certeza tem que vir do nosso próprio sistema solar e quase certeza que virá ou de Marte ou de uma das luas dos planetas gasosos. E acho que a probabilidade disso acontecer é bastante elevada, não diria 100%, mas sim. Eu acho que todos os esforços apontam para que pelo menos teremos todas as capacidades de descobrir se existir, obviamente. Bastante. É interessante pensar que mesmo as formas de vida que poderão até ser detectadas poderão nem sequer ser propriamente aquilo que estamos habituados a conceber como uma forma de vida que possa não funcionar da mesma forma. Há muito pouco tempo houve, por exemplo, uma grande controvérsia, ainda continua, mas sobretudo com a descoberta de indicadores de vida em Vênus. E Vênus é uma espécie de inferno porque é super quente, está cheio de ácido, tem as condições em que nunca ninguém diria que pode ter vida. E a descoberta de um indicador que parecia indicar vida gerou imensa controvérsia e tentámos perceber um pouco mais. E neste momento é possível que este indicador talvez não esteja lá, ou que esta substância não esteja lá, mas ao mesmo tempo acho que nos mostra que, como em tudo em ciência, temos que estar preparados para ser surpreendidos, porque muitas vezes achamos que as coisas vão ser de uma maneira e se não estivermos abertos ou inesperados podemos estar a perder uma descoberta espetacular.
Agora, numa nota final, como, digamos que para uma pessoa que esteja numa fase de vida em que poderá tomar a decisão de se encaminhar para a ciência ou para a investigação ou tomar isso como uma possibilidade para o futuro, que tipo de aconselhamento ou de como é que calcularia ou o que é que diria uma pessoa que estivesse nessa posição de vida e que se interessasse pela ciência ou se interessasse pela física ou pela astrofísica e que gostasse de enverdar por esse caminho? O que é que diria a essa pessoa? Por um lado, acho que é precisamente importante seguir aquilo que nos interessamos, porque sem isso é mesmo muito complicado. Eu acho que fazermos uma coisa só porque talvez seja melhor ou porque vai dar dinheiro é muito difícil. Talvez seja possível durante alguns meses, mas se for para a vida toda é muito, muito difícil. Por outro lado, eu acho que há dois aspectos a considerar. Sobretudo de forma internacional, tirar um curso de física ou de astrofísica abre muito mais portas do que aquilo que fecha. E isto porque quem tira física muitas vezes depois acaba por trabalhar, às vezes em consultadoria, finança, às vezes mais na área da economia, por exemplo, para além das profissões mais tradicionais, que é fazer investigação ou dar aulas, seja no secundário, no ensino superior. E eu acho que, por um lado, talvez este aspecto seja tranquilizador. O facto de fazer algo que se gosta mesmo, e eu acho que se for para fazer física tem que se gostar mesmo, porque não é uma coisa assim muito fácil, obviamente. Existem muitos conceitos, muita matemática. Mas, por outro lado, significa que se gostar vai ser muito bom, e se for muito bom a física, depois consegue-se ser muito bom noutras áreas também. Lá está. Tem que se gostar também, não é? Não é só fazer uma área só porque vai dar muito dinheiro. Se não se tiver um interesse genuíno, vai ser muito difícil a competir com as outras pessoas. Portanto, o meu conselho seria descobrirem algo que gostam mesmo, e se encontraram esse algo, avancem. E acho que se as pessoas forem pelo menos o melhor delas próprias, duvido que não tenham sucesso mais tarde ou mais cedo. Bem, e com esta nota e mais direcionada para o nosso público mais jovem, quero já desde já agradecer ao David. Foi uma excelente conversa e foi bastante interessante, e é sempre interessante considerar estas questões mais alargadas e maiores da ciência e da condição humana. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. E a todos. Até ao próximo episódio.